Olá pessoal, eu gostaria de conversar com você um pouquinho hoje sobre os profissionais de saúde e suas necessidades emocionais nesse contexto de pandemia no qual nós nos encontramos. Os profissionais de saúde nesse contexto que nós estamos vivendo, trabalhando aí muitas vezes sem recursos de proteção adequados, eles estão sujeitos a uma tremenda angústia emocional. Estão sujeitos aí a longos turnos, a experiências dramáticas que provavelmente nunca mais eles poderão esquecer. É uma prioridade que eles recebam ajuda psicológica, receba suporte emocional para enfrentar melhor essa dura realidade que eles estão enfrentando. Eu resolvi fazer essa fala porque no meu contexto profissional eu atendo profissionais da área da saúde. Eu tenho visto nos seus olhos a angústia, eu tenho visto nos seus olhos a dificuldade em que eles estão enfrentando essa batalha. Nessa guerra contra o coronavírus, os nossos soldados precisam de recursos adequados. Eles estão expostos a doenças, estão expostos a longos turnos de trabalho frenético em muitos contextos. É exaustivo, sim, e o que é ainda mais difícil, eles se sentem às vezes impotentes diante de cada vida que eles têm diante de si. O desgaste emocional é tremendo e algo assim vai deixar sequelas a curto e a longo prazo. Essa situação é comum em vários países do mundo. Nós temos visto isso, né? São médicos, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, auxiliares, colaboradores e outros profissionais da área da saúde que foram aí preparados, sim, para uma infinidade de situações, incluindo emergências. Eles sabem como agir no caso de um acidente, no caso de um incêndio, no caso de dramas como os causados aí pelo terrorismo, ou crises naturais como furacões, inundações e assim por diante. Mas o coronavírus pegou a todos desprotegidos e mal preparados, porque nós não tínhamos como nos preparar para essa pandemia. Ninguém esperava isso. Termos, inclusive, como pandemia, como quarentena, talvez fossem termos do passado, eventos que ninguém poderia ter previsto. Algo que não tinha espaço em nosso presente tão perfeito, tão apressado, tão tecnológico, tão industrializado. E ainda assim aconteceu. E os profissionais de saúde estão lidando com algo desconhecido que está, muitas vezes, além deles. No entanto, longe de desistirem, eles continuam a dar o melhor de si a todos os dias, a cada segundo. O Ministério da Saúde, os conselhos das diversas áreas da saúde, eles sabem que a situação ela é desafiadora e que está deixando consequências para os profissionais da saúde e continuará provavelmente tendo consequências no futuro. Essa sobrecarga emocional pode se traduzir em um transtorno de estresse pós-traumático no dia de amanhã, sem dúvida nenhuma. Atualmente, nesse exato momento, nós vemos esses profissionais realizar o seu trabalho com o seu inegável profissionalismo, mas também é comum que muitas vezes eles desmoronem e de tempos em tempos eles se entreguem às lágrimas, se refugiem nas lágrimas, porque são humanos. Nós temos visto em muitos contextos médicos que já estavam aposentados, que estão sendo solicitados a retornar à sua profissão,
Nós temos assistido como estudantes de medicina e enfermagem dos últimos períodos do curso estão enfrentando e enfrentam o que sem dúvida vai ser o trabalho mais difícil e mais complexo de suas vidas, de suas existências. É uma situação excepcional e só eles sabem como é o seu dia a dia. Os profissionais de saúde, eles precisam de suporte emocional urgente nesses momentos, por 2 motivos. Primeiro, para poder lidar um pouco melhor com o seu dia a dia. Todo o estresse, todo o desafio que eles estão enfrentando no seu dia a dia. Segundo, para reduzir as sequelas que vão aparecer no futuro por conta de experiências vividas, pessoas perdidas, medos sentidos, esforços investidos que não serviram para salvar aquele idoso, aquela mulher, aquele homem, talvez aquela criança, aquele jovem. Todos os dias nós devemos aplaudir de pé os profissionais da saúde, das janelas e varandas de nossas casas. É a única coisa que podemos fazer por eles. Ficar em casa para conter a curva do contágio e enviar nosso afeto, nossa admiração à distância, nossos pensamentos, nossa oração. Mas nem sempre nós estamos cientes do que eles estão passando. Eles enfrentam em seu dia a dia diversas situações desafiadoras, que às vezes nós nem sabemos. Por exemplo, a falta de EPI, de equipamento de proteção individual, que em muitos contextos, se não a maioria dos contextos, já é uma realidade que eles enfrentam. O excesso de pacientes e dificuldade para atender os pacientes. Na pandemia de SARS que nós vivemos nos anos 2000, os profissionais de saúde representavam 1/5 das infecções em todo o mundo. Hoje já estamos ultrapassando esse número. O nível de exposição dos profissionais da saúde ao vírus é muito alto. Hoje na Espanha, por exemplo, o número de médicos infectados é de quase 3.500. Na Itália, chega a 4.300. Além do medo do contágio, existe o medo de infectar seus parentes. Voltar para casa sempre envolve ter que descartar suas roupas e lavar-se rapidamente para não contaminar os seus entes queridos. Isso quando voltam para casa, quando não estão sozinhos, isolados em casa. Enviaram seus filhos para ficar com parentes, para não correr o risco de contagiar os seus entes queridos. Eles são forçados a tomar decisões muitas vezes rápidas, muitas vezes dolorosas, como escolher em quem colocar um respirador com base na idade do paciente. Em alguns lugares do mundo nós temos visto isso acontecendo. O nível de estresse, angústia emocional, o nível de ansiedade é grande, é excessivo. Como é que nós podemos ajudá-los? Ou quais estratégias poderiam ser úteis para esses profissionais da saúde nesse contexto desafiador, neste momento? Eu gostaria de finalizar essa minha fala, então, com algumas recomendações de intervenções, de habilidades e estratégias que penso podem ser úteis aos profissionais da saúde nesse momento. O primeiro passo é garantir a segurança dos profissionais. Não dispor de recursos adequados gera angústia no profissional. Os nossos governantes deveriam se atentar para isso e, na medida do possível, os gestores dos centros de saúde, dos hospitais nos quais se encontram, garantir a segurança dos profissionais. A falta de segurança e a falta de recursos adequados gera angústia. É preciso também desenvolver estratégias organizacionais adequadas lá nos hospitais, nos centros de saúde, onde quer que estejam,
A ideia é evitar turnos, por exemplo, excessivamente longos, né? Dar espaço, dar acesso a pequenas pausas no decorrer do dia, no decorrer de sua jornada de trabalho, além de proporcionar também uma alimentação adequada a esses profissionais. Além disso, cada profissional deveria conhecer os seus limites, né? Nem todos são iguais, nem todos têm as mesmas habilidades, as mesmas capacidades. Nem todos resistem a determinadas situações da mesma maneira. O fato de cumprir o seu turno sobrecarregado, mental e emocionalmente, pode significar cometer erros, algo que eles não podem fazer. Portanto, se o profissional se sentir sobrecarregado, ele deveria se sentir à vontade, poder se sentir à vontade para pedir ajuda. E pedir ajuda se for necessário. E quando o profissional da saúde vai para casa, uma outra estratégia interessante que é essa, ele deveria realizar uma espécie de reset mental, né? Ou seja, na medida do possível, seria interessante deixar para trás o que ele vivenciou naquele dia, no hospital, e se concentrar em alguma forma de lazer, no seu descanso. E nesse ponto, se nós convivemos com esses profissionais, ajudar a proporcionar isso a eles. E ajudá-los a esquecer, que seja por um momento, daquele estresse no qual se encontravam. Seria interessante também criar espaços para o alívio emocional e espaços de encontro entre os profissionais, para falar das suas angústias, para falar das suas emoções, dos seus sentimentos. Seria interessante aí criar ambientes terapêuticos nos hospitais, onde esses profissionais pudessem contar com algum profissional da área da saúde mental para contar suas experiências, para liberar suas angústias, compartilhar suas lágrimas, buscar apoio, e mesmo se não tiver a presença de um profissional da área da saúde mental, mas só o fato de estarem juntos, de poderem partilhar as suas angústias, partilhar as suas dificuldades, compartilhar às vezes até as suas lágrimas, pode ajudar, e muito nessa hora. Seria interessante também criar um protocolo, né? Os profissionais de saúde precisam de atenção psicológica para lidar semanalmente com tudo o que estão vivendo nesse momento. Essa estratégia, eu penso que ela é essencial para evitar que quando tudo isso acabe, eles desenvolvam um estresse pós-traumático, por exemplo. A taxa de depressão associada a essa crise no futuro será muito alta se nós não prestarmos atenção agora. Para concluir, nossos médicos, enfermeiros, médicas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliares e colaboradores nos hospitais, nos centros de saúde, são nossos soldados nessa batalha. Nós devemos equipá-los com as ferramentas adequadas. Algumas ferramentas são materiais, mas outras são emocionais, são psicológicas. No momento, eles estão vivendo um drama que dificilmente tem tempo para processar. No caso de não processar tudo isso, as consequências podem ser danosas. Cuidemos daqueles que cuidam de nós. Ofereçamos suporte emocional para nossos soldados da saúde. Apoiemos nossos verdadeiros heróis. Muito obrigado a você, profissional da saúde.